Vamos ver hoje como nós podemos fortalecer a nossa aura usando cristais. Então, o mestre Showa Koksui, ele vem nos falar sobre o uso dos cristais no nosso corpo e os efeitos que esse uso pode acarretar no nosso organismo. Nesse momento, ele não fala do uso dos cristais em pedras no ambiente. Ele vem falar especificamente do uso dos cristais no nosso corpo. Então, assim, ele fala que um cristal, quando ele é usado no corpo, próximo a nós, ele tem o efeito de ativar os nossos chakras e também fortalecer a nossa aura. Então, ele pode ser usado, sim, os cristais, também como uma autodefesa psíquica. Lembrando que nós estamos aqui fazendo o estudo do livro Autodefesa Psíquica, do mestre Showa Koksui. Então, agora ele vem falar dessa autodefesa psíquica usando os cristais, pegando o auxílio dessas pedras para nos proteger e também para fortalecer a nossa aura. A aura fortalecida também é uma forma de nós fazermos a nossa autoproteção. Contudo, o alerta é o seguinte, que antes de nós usarmos um cristal, nós precisamos limpá-lo e depois carregá-lo, certo? Então, você pode usar um cristal, uma pedra preciosa, um diamante, ou pedras semi-preciosas, turmalina, ametista, enfim. E também, como que a gente pode usar esses cristais? Como amuletos, como um pingente, como um anel, né? Então, nós vamos ter pedras que são o quartzo rosa, aqui é uma pedra de quartzo rosa, sextavada, com pontas, ou cristal transparente, o próprio turmalina verde, essa aqui é uma turmalina negra, para limpar as energias negativas do ambiente, ametista, ou seja, diversos cristais, diversas pedras que nós podemos usar como um pingente ou como um anel. Um cristal, por exemplo, de 6 pontas, ele equilibra os chakras tanto superiores como chakras inferiores. Esse cristal de 6 pontas, vocês vão ver muito em lojas que vendem pedras, é um cristal que ele é sextavado, né? Cristal transparente sextravado. Então, esse cristal, ele tem esse poder de equilibrar os chakras superiores e inferiores, além também de equilibrar e fortalecer a aura. Mas, assim, quando você for usar um pingente de cristal, o ideal é que ele fique entre o seu coração e a garganta, que ele fique entre o coração e a garganta, ou seja, que ele fique nessa posição aqui, tá? Mas ele não deve ser usado sobre a área do coração por um período muito longo, porque ele vai afetar, pode afetar o seu coração físico. E quando você for usar como anel, é preferível você usar no dedo mindinho ou no dedo médio. Tanto faz, da mão esquerda ou da mão direita, mas é preferível que use nesses dois dedos, tá? Com relação aos tipos de pedra, ele fala que a pedra granada, ela deve ser usada de preferência na mão direita, e faz um alerta de que pessoas que sejam já com uma índole, uma personalidade, um jeito, uma característica mais pessimista, pessoas mais negativas, que não devem usar essa pedra granada, porque aí ela vai tender a atrair, a fortalecer coisas negativas, infortúnios, né? Mas se a pessoa é uma pessoa que se classifica como otimista, deve usar a pedra granada, porque aí sim atrai boa sorte. Com relação ao cristal, a pedra citrino. Ele fala que é ótimo para defesa psíquica e ele deve ser usada na mão direita. A turmalina verde ou esmeralda é aconselhável, é a recomendada para que todos os que trabalham com cura, os curadores, os médicos, psicoterapeutas, usem turmalina verde ou esmeralda, porque ela tem efeito de descontaminação e limpeza. A cor verde tem esse efeito de limpeza e descontaminação. E sempre usar como anel na mão esquerda. A ametista, assim como o cristal transparente, são usados na mão direita também. E fala do diamante, que o diamante é um cristal muito, muito poderoso para autodefesa psíquica e deve ser também usado de preferência na mão direita. Então vamos ver como que nós fizemos para limpar esse cristal, certo? Então, o cristal, ele precisa, você sempre deve, antes de usar, que você compra um pingente, que você compre um anel, é importante que você faça a limpeza, ele deve ser limpo. E por que que a gente deve fazer essa limpeza? Para desprogramar, para retirar o programa que está lá implantado naquela pedra, tá? Então, uma forma de nós limparmos é lavar o cristal com sabão em água corrente. Então, você vai lá por cerca de 1 minuto ou mais, você pega a água corrente e você usa os seus dedos e vai esfregar esse cristal
sobre essa água corrente, né, com suas próprias mãos, né, e vai ali, no momento que você está passando, você já tem a intenção de limpá-lo das impurezas, você vai intencionando que você está retirando aquelas impurezas. Se você não tiver uma água corrente, pode ser uma bacia com água com sal, é a forma como eu limpo esses cristais meus aqui. Eu utilizo uma bacia com água, coloco sal e deixo ele de molho na água, e daí você pode deixar por algumas horas ou alguns dias, eu deixo por algumas horas esses cristais nessa bacia com água salgada, tá? E outra forma que ele recomenda também que você pode fazer é limpar com álcool, tá? Agora, se você não tiver a possibilidade de limpar nem com álcool, nem com água com sal, nem com água corrente, você pode usar a técnica de limpeza do cristal, que ele chama assim, técnica dos chakras da coroa-mão, né? Então, assim, é como se fosse uma bênção que você faz a limpeza do cristal, né? Então, sei lá, às vezes você está viajando, tá em algum lugar, compra esse pingente, compra esse anel e não tem como fazer a limpeza com água, né? Então, ele pede assim, ó, você coloca a sua língua no palato, ou seja, você coloca a sua língua no céu da boca, você concentra-se no chakra da coroa, então, você tá lá, coloca a sua joia, o seu cristal à sua frente, conecta a língua no céu da boca, no palato, você concentra-se no seu chakra coronário. Qual é o chakra? Esse aqui. Quando você concentrar nesse chakra, você já vai ativar esse chakra. E aí você concentra nos chakras das suas mãos. Aqui, você concentra nas suas mãos, tá? E aí você posiciona as suas mãos sobre o cristal, tá? Então você vai nesse momento aplicar a varredura com luz violeta cintilante. Então você vai imaginar essa luz violeta, lembra da chama de Saint-Germain? Então você lembra daquela cor passando sobre esse cristal, ou então uma luz branca cintilante, brilhante também. Então você vai fazer isso durante alguns minutos, cerca de umas 10 vezes, você vai aplicar essa varredura como se fosse um scanner que você esteja passando, você imagina passando sobre esse cristal, essa luz violeta, certo? E ali você já vai intencionando a remoção de todas as impressões psíquicas que tem naquela pedra. Você pede, você intenciona a remoção de todos os programas anteriores que estão colocados naquele cristal. Bom, nós já limpamos o cristal, agora nós precisamos carregar esse cristal antes de nós utilizarmos. Isso para quê? Para a potência daquele cristal ser aumentada quando você vai energizá-lo. Então, você vai fazer essa limpeza tanto para os cristais que estão no seu ambiente, para você deixar a limpeza e o carregamento, como aqueles cristais que você utiliza para sua proteção, no seu corpo, né? Então, nós vamos aumentar a potência daquela pedra. E como é que nós fizemos isso? Nós podemos fazer através da respiração prânica ou pela oração. A oração é você posicionar-se com as mãos sobre essas pedras e você vai fazer uma oração pedindo que aquele cristal, então, seja energizado, que a sua potência de proteção seja aumentada. O carregamento do cristal através da respiração prânica, o que ele nos ensina aqui é a gente utilizar a técnica da respiração 7-1-7-1. Como é que é essa respiração 7-1-7-1? Você faz a respiração abdominal. Você sabe que a gente tem a respiração pelo diafragma, que é nessa parte de cima, quando você enche de ar aqui os seus pulmões, ou a respiração abdominal, quando você sente a sua barriga aqui na parte de baixo encher de ar. Então, ele pede assim, que você faça a respiração abdominal, inspirando em 7 tempos. Então, você vai fazer a inspiração e contar até 7. Então, é como se fosse assim, ó. Eu mentalmente sei, conto 7 segundos. Então, você inspira em 7 tempos. Quando você inspirou e a sua barriga encheu de ar, seu abdômen encheu de ar, você segura esse ar por um tempo. 7-1. Você segura por um. Aí, então, você expira esse ar também por 7 tempos. Então, você está com o seu abdômen aqui cheio de ar, você vai soltando esse ar por 7 tempos. E aí, você segura esse vazio de ar por um tempo. Você vai soltar tudo e segurar um segundo sem voltar a respirar. Então, essa é a respiração prânica 7-1-7-1, que é essa respiração abdominal, onde você inspira em 7, segura 1, expira em 7, segura 1. Você repita esse processo 5 vezes. Quando você fez isso 5 vezes, você vai poder voltar as palmas da sua mão em direção ao seu cristal, e aí você vai continuar a fazer essa respiração prânica por mais 12 ciclos. Ao tempo que você vai fazendo essa respiração prânica, você já vai instruindo aquele cristal a absorver a energia prânica que você está projetando nele. Feito essas respirações, essas 12 respirações prânicas, projetando essa energia prânica para o cristal, dê as seguintes instruções para o cristal. Dê o seguinte comando para aquele teu cristal. Você vai proteger-me. Diga isso
para o cristal? Você vai proteger-me de ataques psíquicos e contaminações fluídicas. Irá me proteger de todo mal e todo perigo. Irá proteger-me dia e noite, como eu desejo que assim seja. Faça esse comando para o teu cristal. E no final, você pode finalizar esse carregamento do teu cristal, estabilizando essa energia prânica que você projetou, pintando a aura do cristal de um azul claro, um azul cintilante claro, bem esbranquiçado, tá? Essa estabilização do cristal, ela vai servir para preservar essa potência do cristal e evitar que a energia escape. É como se fosse uma capa protetora que você vai colocar para aquele cristal ficar com a energia ali e fazer as suas defesas. E ele faz um alerta, chama uma atenção para os efeitos colaterais do uso de cristais no corpo. Ele quer dizer o quê? Que nem todas as pessoas podem usar cristais no corpo. Pode usar no ambiente, tudo bem. Mas no corpo, certas pessoas não seria bom que se utilizasse. Ele fala assim, ó, que embora um cristal tenda a fortalecer a aura, é preciso que nós saibamos quando usá-lo e quando não usá-lo no corpo, tá? Porque o cristal, ele tem a tendência de ativar os chakras, especialmente os chakras inferiores. Então, algumas pessoas não deveriam usar cristais no corpo, tá? Que pessoas seriam essas? Pessoas que tenham hipertensão, pessoas hipertensas ou com problemas cardíacos, pessoas com tumor, pessoas com câncer, né? Então, ele fala assim que, em geral, essas pessoas que utilizarem esses cristais no corpo tendem a agravar esses sintomas, tá? E também o uso de cristais no corpo tende a piorar desequilíbrios psicológicos, tá? A menos que o cristal a ser usado seja o cristal certo e ele esteja carregado e programado adequadamente para aquela pessoa. Mas quem pode fazer isso seria um especialista, certo? Então, assim, ele faz esse alerta. Não é qualquer pessoa que pode, vou lá e vou usar um cristal, vou usar um pingente, e a pessoa tem certos desequilíbrios psicológicos. Ele não recomenda. Ele pede que pessoas assim possam consultar com um especialista que vai saber qual a pedra que a pessoa tem que usar e como que vai carregar essa pedra, como que vai programar essa pedra. E com relação ainda a um alerta, em relação aos meditantes, as pessoas que já estão fazendo meditação avançada. Quando se usa um cristal no corpo durante uma meditação avançada, diz ele que existe uma forte possibilidade de a pessoa sofrer a síndrome da Kundalini. O que é a síndrome da Kundalini? Pode se manifestar como insônia, fraqueza física, dores em diferentes partes do corpo, aumento da pressão sanguínea, superaquecimento. Então, meditantes que estejam fazendo meditação avançada, ele não recomenda que se use cristal no corpo. Finalizamos por aqui, continuamos no próximo.